Tenho experiência, mas não tenho como comprovar. Como eu começo nas licitações? Olha, essa é uma dúvida que eu escuto muito aqui. Tem profissionais que chegam até mim e falam: trabalho há anos, já fiz obras, executei serviço, tenho experiência, mas nunca me preocupei em guardar documentos, emitir minhas anotações, em pedir os meus atestados. Trabalhava em construtora, fazia projetos ou via os orçamentos, enfim, mas não era eu quem assinava. E aí o problema aparece justamente quando esse profissional se depara com a possibilidade de entrar no mundo das licitações e crescer nesse mercado. Então ele encontra uma oportunidade, vê que tudo aquilo que precisa para cumprir um edital ele possui, mas ele não tem como provar. E é aqui que eu quero que você entenda uma coisa. Na licitação não basta você saber fazer, você precisa conseguir comprovar que você sabe fazer. E antes de te mostrar exatamente como você pode começar, imagina que você é um responsável por contratar uma empresa para executar uma obra pública. Então aparecem várias empresas dizendo: olha, eu tenho experiência, eu sei fazer, pode confiar em mim. Como você saberia quem realmente tem capacidade para executar aquela obra? Você não entregaria uma obra pública simplesmente para quem diz que sabe fazer, não é mesmo? Então a administração pública também não pode, e ela não pode também por lei, porque ela precisa de critérios objetivos para avaliar e selecionar quem possui uma qualificação mínima exigida para aquela contratação. E é aqui que entra a comprovação técnica. Para começar a entender um pouquinho mais esse caminho, existem dois tipos de documentos que você precisa conhecer: ART ou RRT. Simplificando bastante, a ART ou RRT registra a responsabilidade técnica por determinado serviço perante o conselho profissional existente. Agora, tem um outro documento muito necessário, que é o atestado de capacidade técnica, que ele é emitido pelo contratante para comprovar os serviços que foram executados. Então pensa aqui comigo, alguém te pergunta: você já executou esse tipo de serviço? Daí você responde: já. Então a próxima pergunta será: você consegue me comprovar? Como que seria essa comprovação? Para quem você já executou? Quem é o fulano? Então, você vai saber do fulano se aquela empresa, aquele profissional prestar um bom serviço, não é assim? Só que a administração pública tem que estar tudo documentado. Então, ela não vai ligar para o fulano. Ela precisa que esteja em documentos, veracidade, e que tudo fique estabelecido uma regra geral para todos. E é aqui que a documentação entra. E talvez agora você esteja pensando assim: olha, Josi, mas eu nunca fiz uma obra para o governo. Eu sempre trabalhei para clientes particulares. Olha, isso é muito bom, porque isso não significa que você esteja começando do zero. A experiência que você construiu no mercado privado também precisa entrar nesse seu diagnóstico. Então, se eu estivesse começando hoje no seu lugar, que já prestei serviços para o mercado privado, eu pegaria os principais serviços que já executei e analisaria um por um. Primeiro, existe a ART ou RRT relacionada a esse serviço? Segundo, quais documentos eu tenho nessa execução? Contrato, nota fiscal, medições, projetos, ordens de serviços, registro da execução? Ou terceiro, quem me contratou poderia me emitir um atestado de capacidade referente ao serviço efetivamente executado? E se você executou aquele serviço, mas percebeu que a RRT ou a RT não foi registrada na época, não tem simplesmente criar esse histórico agora. Verifique se o seu caso admite regularização extemporânea e quais documentos o conselho profissional exige para isso. Cada situação precisa ser analisada corretamente, ok? Agora, se você já tem as suas ARTs ou RRTs, mas nunca pediu os atestados, existe um caminho muito mais claro. Volte para o seu histórico, identifique os serviços que podem ser relevantes para o mercado em que você quer atuar e procure os clientes que contrataram você para verificar a emissão desses atestados. Percebe a mudança? Você não começa perguntando qual licitação eu posso disputar. Na verdade, você vai começar se perguntando: o que da minha experiência eu consigo comprovar? Porque é essa resposta que vai ajudar a mostrar para quais oportunidades você realmente está preparado. E daqui para frente, mude uma coisa na forma como você olha para cada novo serviço. Fechou uma obra? Fechou um projeto? Assume uma responsabilidade técnica? Faça o que o seu conselho pede. Emita a sua ART, o seu RRT. Então, não pense somente na entrega daquele contrato. Pense também: como eu vou comprovar essa experiência amanhã? Porque um dos piores momentos para descobrir que a sua documentação técnica está desorganizada é justamente quando aparece aquela licitação
que poderia ter sido feita por você. Você lê o objeto, o orçamento corresponde, sabe que conseguiria executar dentro do prazo, da forma de pagamento, mas não consegue comprovar a experiência exigida a tempo. Então, se você tem experiência, mas não tem como comprová-la, não comece tentando entrar em qualquer licitação. Comece fazendo o diagnóstico do seu próprio histórico. O que você executou, o que foi registrado, o que pode ser atestado e o que precisa ser construído daqui para frente. Porque a experiência profissional você já tem, já possui. O que talvez esteja faltando é transformar essa experiência em um histórico técnico que também fale por você.